Tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui mais uma vez, né? Meu nome vocês já sabem, eu sou a professora Leiliane, estou trabalhando com vocês o componente curricular de matemática e nós estamos aqui hoje para a nossa 24ª aula. Já tivemos muitas aulas, não é? Hoje nós estamos aqui para trabalhar sobre medidas de temperatura. Isso aí vocês estão acostumados, né? Nos dias de hoje a ter contato, porque hoje, na situação que nós estamos vivendo, todo lugar que a gente precisa ir, tem alguém na porta, né, com aquele termômetro colocando assim na nossa testa ou no nosso pulso. Para quê? Para medir a nossa temperatura. O que é temperatura? A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. Existem 3 escalas de temperatura. Escala Kelvin, representada pela letra K, escala Celsius, representada pela letra C, e a escala Fahrenheit, representada pela letra F. Ficou assim um pouco confuso, né? Mas esses termos, o significado, talvez para você hoje seja um pouco confuso. Essa questão de quanto maior a agitação de moléculas, mais quente. Mas você precisa entender o seguinte, que quanto mais calor, mais alta vai estar a temperatura. Quanto mais frio, quer dizer que a temperatura está mais baixa. Sabe quando você está lá na sala de aula ou na sua casa, que você está achando assim muito frio o ar-condicionado, né? Tá frio. Aí você fala assim para alguém: ei, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Quando está muito frio, a gente fala assim: diminui um pouco a temperatura. A gente quer dizer assim, para ficar mais quente um pouquinho. Só que a gente tem que ter cuidado com esses termos. Sabe por quê? Quando você fala diminui a temperatura, se eu pegar o controle do ar-condicionado e diminuir os números, vai ficar mais frio e não mais quente. Você precisa entender isso. Quanto maior a temperatura, mais calor. Quanto menor a temperatura, mais frio. E por que isso? A nossa temperatura, o que nós usamos aqui no nosso país, no Brasil e na maioria dos países do mundo, é os graus Celsius. É a medida de temperatura que a gente utiliza. Lembra que foi falado ali que tem 3 escalas? Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Aqui a gente usa o grau Celsius, tá? Que é representado por uma bolinha e a letrinha C. Você vai ver agorinha. E o que é esse grau Celsius? Por que esse nome Celsius? Esse nome foi dado em homenagem a um físico, né? Andrew Celsius. E esse grau, esse nomezinho, essa nomenclatura Celsius é o que nós utilizamos. Os graus Celsius, na escala Celsius, ela é dividida em números como numa régua, né? Ela é considerada uma centígrada, né? Uma medida centígrada, porque é dividida até 100. Como assim? Vamos entender? Olha aí na sua telinha. Escala Celsius, olha aí o símbolo como é que é, uma bolinha que é de graus e a letra C, de Celsius. É dividida em 100 partes iguais, por isso ela é chamada de centígrada. Cada unidade constitui 1 grau Celsius. É a escala mais usada no mundo. O 0 é atribuído ao ponto de gelo, água, gelo. E o 100 ao ponto de vapor, água e vapor. Olha a figura que você está vendo aí, ó, a pressão atmosférica normal, né? Traz a comparação aí para você entender a questão da água, que é a base da temperatura em graus Celsius. Quando a temperatura chega a 0, que é o mínimo aí, até é onde a água congela. Ela começa a congelar, é 0 graus. Quando a água ferve, se você aquecer que ela ferve, olha aí na figura, ela chega a 100 graus. Então, 100 graus é a temperatura que a água ferve. E 0 graus é a temperatura que ela congela. Agora, olha aqui para mim. Você viu que vai
de 0 a 100. Mas não fica por aí, quer dizer que a temperatura não pode passar de 100? Pode, a temperatura de algum objeto, de algum material, pode sim passar de 100. E se passar disso, quer dizer que vai estar extremamente quente. Porque quando chegar a 100 graus, é a temperatura de fervura da água. Sabe quando você coloca a água lá no fogo? Que aí você fica observando e ela começa a borbulhar. Quando ela começa a borbulhar, quer dizer que ela chegou a 100 graus Celsius. Ela começou a ferver. Se essa mesma água você deixar ela esfriar, e aí depois você coloca lá no congelador, e aí você fica observando aos poucos, ela fica gelada, 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 até que ela começa a trincar, né? A dar aquela camada de gelo. Quando ela começa a congelar, significa que ela chegou a 0 graus Celsius. Grava isso, 0 graus, temperatura de congelamento da água. 100 graus, temperatura de fervura da água. E aí você me pergunta, e quer dizer então que 0 graus é a temperatura mais fria que tem? Não. Sabia que existem números menores que 0? São os números negativos. Você vai estudar isso aí lá no 6º, 7º ano mais especificamente. Agora você só precisa saber que existe, ok? Sabe quando você olha na televisão ou na internet que você vê assim, que lá no Canadá, por exemplo, a temperatura está a menos 4 graus. O que isso significa? Que está abaixo do 0. Então pensa comigo, ó, o 0 está aqui, aí começa 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus e até, né, vai subindo. O 0 está aqui, abaixo de 0 também tem a medida menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então menos 4 graus quer dizer que está muito frio, está mais do que quando começa a congelar a água, né? Por isso que neva. São flocos de gelo, né? Porque está muito frio. Então, olha só, acima do 0, né? Que são os números normais, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Enquanto maior, mais quente. Abaixo de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Enquanto mais longe do 0, mais frio ainda. Em outras palavras, quando o númerozinho é menos, enquanto maior o numeral, mais frio é. Ó. Menos 1 está muito frio, menos 2 mais frio ainda, menos 3 mais frio ainda e assim vai. Entenderam? Abaixo de 0 é número negativo e a temperatura muito fria. E quais os instrumentos que nós utilizamos para medir a temperatura? Você sabe? Eu sei que você sabe. Porque você lá na sua casa, quando você está assim meio dodóizinho um pouquinho, né? Mamãe vem, como eu falei, coloca a mão na sua testa, coloca a mão aqui assim, vê que você está quente. Ela pega um aparelhinho simples que tem em quase toda casa, que é chamado de termômetro, né? Coloca debaixo do braço. Se você não tem na sua casa, provavelmente você já foi num postinho de saúde ou na UPA quando está dodói, né? Lá e a enfermeira coloca, né, debaixo do seu braço. Aquele lá é o termômetro. Ele é utilizado para medir a sua temperatura. Mas só existe aquele tipo de termômetro? Não, existem outros tipos. Você vai ver alguns aí na sua tela. Olha aí, ó, medidas de temperatura em graus Celsius. Nós temos aí 4 exemplos de termômetros. Esse primeiro aí, ó, o termômetro que a gente vê lá na rua da cidade, né? Que marca a temperatura do ambiente, daquele lugar. Nesse caso aí, ó, 44 graus. Eu acho que essa foto foi tirada aqui em Palmas, né? Bem quente. 40 graus, acima de 40 graus é considerado muito calor. O segundo termômetro aí é um termômetro analógico. E aí, como funciona esse termômetro? Ele tem um líquido, que é o mercúrio, que enquanto mais quente, esse líquido ele tende a dilatar, ou seja, é como se fosse inchar. E aí ele vai subindo, o líquidozinho vai subindo e vai marcando a temperatura. Temos aí o termômetro digital, que é o que a gente geralmente tem na nossa casa, né? E esse outro termômetro aí que está sendo utilizado, né? O infravermelho está sendo utilizado hoje muito aí nas lojas, bancos, supermercados, né? Quando a gente vai entrar, que ele mede a temperatura do corpo, ok? Então, você viu aí alguns tipos de termômetros. Existem só esses? Não, existem outros tipos de termômetro.
Coloquei esses aí como modelo para você ver. Hoje em dia, a gente não tem mais, quase não se vê mais em casa, aquele termômetro do mercúrio, que tem aquele líquidozinho vermelho. Não sei se vocês já viram, eu lembro que quando eu era criança, lá em casa a gente tinha um daquele, porque não existia o termômetro digital, era só aquele da reguinha, né, que tinha um líquidozinho vermelho, que a gente pegava ele e agitava assim, ó, para poder descer o líquido, aí a gente colocava debaixo do braço e aí media a temperatura, porque a temperatura que está no nosso corpo ia aquecendo lá o termômetro, né, o líquido, aquele líquido chamado de mercúrio. Quanto mais quente, o líquido ele vai inchando, né, ele vai dilatando e aí ele vai marcando lá no número a temperatura que está. E por que nós não usamos mais esse tipo de termômetro? Porque o mercúrio, esse líquidozinho que tem lá dentro do termômetro, ele é um componente que faz mal à saúde, é prejudicial à saúde. Então, por exemplo, se esse termômetro cair, porque ele é de vidro, se ele cair e quebrar, aquele líquido, o contato seu com aquele líquido pode fazer muito mal à sua saúde. Por isso que não é quase mais utilizado. Acompanha mais uma imagem aí na telinha falando sobre a temperatura do seu corpo. Olha aí, ó, temperatura corporal. Nós temos aí a imagem, né, da mãe olhando aí, medindo, olhando na testa, né, a temperatura da filha que está com a carinha assim meio ruinzinha, né, tá doente. E aí diz assim: o termômetro está marcando 39 graus. Você está com febre. Mas aí quando é que a gente sabe quando a pessoa está com febre ou não? Olha lá embaixo, ó. A temperatura normal do corpo humano varia de 36 a 37 graus Celsius. Então, olha para cá. Se a sua temperatura está abaixo de 36, 35 e alguma coisa, se está abaixo, significa que você não está bem, né? Está com uma hipertemia, né? Se a sua temperatura está acima de 37, 37,5, 38, você está com febre. Se sua temperatura está acima de 40, 41, você está com muita febre. E isso é perigoso. Está com hipotemia, né? Então é perigoso. A temperatura varia de 36 e 37 graus. Mais uma imagem aí na sua telinha sobre a previsão do tempo, que você vê também passando todos os dias aí no jornal, né? Como é que vai estar o tempo. E geralmente mostra a temperatura mínima e a temperatura máxima. Nesse primeiro dia aí, ó, uma terça-feira em Palmas. A mínima, 23 graus Celsius e a máxima, 31. O que isso significa? Significa que a temperatura nesse dia pode variar de 23 graus a 31 graus. E você precisa atentar o que está falando aí embaixo. Ó. Quanto maior a temperatura, significa que é mais calor. Quanto menor a temperatura, significa que faz mais frio. Entenderam? Viu que falar sobre temperatura não é nada difícil. Você precisa gravar isso, que enquanto maior a temperatura, mais calor. Quanto menor a temperatura, mais frio. Então, lá na sua escola, quando você tiver com o arzinho ligado, que você achar que está muito frio, você não vai falar para diminuir a temperatura não, tá? Você vai falar assim: fulano, professora, aumenta a temperatura, quer dizer que está muito frio. Agora, se estiver quente e você quiser que fique mais frio, você fala assim: professora, diminui aí a temperatura. Entenderam? Aprenderam? Não é nada difícil, né? Então, agora, você vai pegar o seu material na plataforma ou o seu material impresso, vai responder todas as suas atividades, porque você é um aluno, ó, nota 10 e vai acertar tudinho, não é mesmo? Ficamos por aqui na aula de hoje, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Até mais!